Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Hilton Higgs. Vamos meditar mais um dia nessa quaresma, mais um dia de oração no nosso retiro quaresmal, nos preparando para a Páscoa, buscando nessa quaresma fazer com que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Jesus. Assim como Jesus encontrou com tantos, Ele que vive, que está entre nós, vivo, ressuscitado, Ele vem ao nosso encontro, também querendo promover todas as graças que Ele deu à samaritana, à mulher adúltera, aos apóstolos, à sogra de Pedro, enfim, a tantos que o procuraram precisando dele. Continuemos a nossa caminhada nessa quarta-feira da terceira semana da quaresma e vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. A igreja ainda nos apresenta na liturgia de hoje o Salmo 147 e também o livro da profecia de Daniel no capítulo 4. Quem praticar e ensinar estes mandamentos será considerado grande no reino de Deus, no reino dos céus. É isso que Jesus nos ensina hoje, é isso que Jesus vem nos falar sobre a necessidade de obedecermos a Ele, de ouvirmos a Sua palavra, que é uma coisa que o Pai vem nos dizendo desde lá da transfiguração, e de ouvirmos aquilo que Ele nos diz e de obedecermos. Continuamos seguindo os passos de Santo Inácio de Loyola com a nossa meditação, com a nossa leitura orante da palavra, sempre olhando para aquele pedaço do texto que mais me toca, o que me chama atenção, ou que me causa algum tipo de sentimento profundo, mais proeminente, e meditar, conversar com Deus a respeito daquilo, sempre lembrando que é preciso silenciar, porque Deus tem coisas muito mais importantes a falar para nós, a falar para mim, a falar para cada um de vocês, do que nós temos a falar para Ele. A graça que nós vamos pedir durante essa quarta-feira da terceira semana da quaresma é a mesma. Senhor, que eu seja aprendiz na escola da vida de Jesus para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. Como nós precisamos aprender com Jesus, e hoje especialmente o Evangelho nos pede que nós possamos ser esses alunos, esses discípulos atentos e obedientes àquilo que Ele nos ensina. Vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, em nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus fala diretamente para os seus discípulos, deixando claro que tudo aquilo que foi ensinado por Moisés, tudo aquilo que foi ensinado pelos profetas, que foi dito antes da sua vinda, aquilo que faz parte do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, ainda está de pé. Nada deve se descumprir. Jesus só vem dizer que Ele acaba dando um pleno entendimento, um pleno cumprimento daquilo tudo. Porque muitas vezes era tratado pelos fariseus com um legalismo, com um moralismo, com uma coisa em que nem sabiam o que estava fazendo ou para que estavam fazendo. E Jesus vem mostrar que tudo deve se cumprir baseado naquele que é o seu maior mandamento,
O amor, amar ao próximo assim como ele nos amou. Então ele expande os horizontes. Ele vem nos mostrar que os mandamentos de Deus acabam ficando muito limitados naquela questão de como são apresentados no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, e muitas vezes leva a uma acomodação do cristão, ou de quem é crente em Deus. E isso que aconteceu com aquele povo de Israel. Por isso não o acolheram, porque não compreenderam o que Jesus tinha a dizer. Um povo que se preocupava em cumprir rigorosamente aquela lei que estava prescrita no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, aquelas leis que foram ditas por Moisés, mas se acomodaram, porque não conseguiam compreender que o verdadeiro sentido da lei de Deus é amar, que o amor não tem limites. O amor que Jesus vem nos trazer faz com que a lei seja não aquela coisa limitada. Não posso roubar, não posso tirar nada do que é do outro, ou não posso matar, não posso tirar a vida de ninguém. Não, vai muito além. O tirar a vida tem um significado muito maior, porque em outra passagem Jesus vai nos dizer, e nós já meditamos isso nesse tempo de Quaresma, que o simples fato de você falar mal de alguém, ou de você xingar alguém, ou de você fazer uma crítica pesada a alguém, ou de você, enfim, falar de uma pessoa, já está descumprindo a lei. Está descumprindo a lei justamente porque você deixou de amar. O fato de você não tirar alguma coisa de uma pessoa, mas impedir que alguma pessoa possa fazer alguma coisa que é importante para ela, já faz com que você esteja pecando, já faz com que você esteja desrespeitando a lei. Qual é a lei, então, que Jesus vem nos trazer? Qual é a novidade radical que Jesus vem nos trazer? Exatamente o mandamento que ele nos dá, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros como ele nos amou. Nós não podemos esquecer que o Evangelho de São Mateus é escrito para a comunidade de Mateus, é a comunidade dos novos cristãos. É o povo que se converteu do judaísmo, que vira cristão e passa a seguir Jesus, e que era muito importante que Moisés repetisse isso, que Mateus repetisse isso, porque aquele povo sempre carregou durante a vida toda que Moisés era quem trazia as leis e que as leis de Moisés tinham que ser cumpridas. Então Mateus, de alguma forma, ele vai dizer para esse povo que viveu uma vida toda acreditando que as leis de Moisés eram tudo que bastava para aquele povo de Deus, mas Mateus vai nos dizer que, de alguma forma, ele vai dizer àquela comunidade que Jesus é um novo Moisés. Que as leis vão continuar sendo cumpridas e são obrigatoriamente necessárias de serem cumpridas para que nós possamos viver a nossa vida de santidade. E que o homem, ele tem essa característica. Ele é um eterno peregrino da liberdade e da felicidade. Ele vive a sua peregrinação aqui na Terra, ele vive o seu tempo aqui na Terra buscando liberdade e felicidade. E é preciso que cada um de nós, nessa quaresma, nesse momento em que nós buscamos conversão, em que nós buscamos nos aproximar de Jesus, é preciso que cada um de nós entenda que o ponto de partida para a liberdade, para a felicidade, é escutar Jesus. É escutar a palavra viva, que é o próprio Cristo. Mas não escutar simplesmente para achar bonito ou para dizer que legal, esse daí fala coisas muito bonitas. Não. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos escutar a palavra que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, e obedecer. Viver a palavra de Deus. Jesus nos traz a boa nova, que é o Evangelho, não simplesmente para nós ficarmos admirados e olhando com cara de espanto, dizendo, nossa, como é legal, mas não é para mim. Eu não nasci para ser santo. Você se engana, meu irmão.
Você cigana, meu amado, nós nascemos para ser santos, para sermos perfeitos como o Pai é perfeito, para sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Nós nascemos para que o Pai possa olhar para nós e dizer assim como ele disse para Jesus: eis o meu filho amado, onde eu ponho todo o meu amor. Porque Jesus é essa suprema felicidade que nós alcançaremos se nós estivermos completamente ligados a Ele. Quer vida mais feliz do que a dos santos? Felicidade não quer dizer falta de sofrimento, falta de desafios, falta de momentos difíceis para passar. Não. Felicidade é você ter a plena confiança em Deus de que tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para nos levar para o céu, especialmente se nós nos abrimos à palavra de Deus, obedecemos e fazemos a vontade daquele que é o nosso Criador. Só quando nós estamos abertos à palavra de Deus, só quando nós estamos obedientes àquilo que Jesus Cristo, que é a própria palavra viva, nos diz, é que nós vamos como Ele e como Ele fez, nós vamos aprender a amar verdadeiramente. E o sentido do amor de Jesus, o amar uns aos outros como eu os amei, é fazer o que Ele fez por nós na cruz, dar-se completamente. Mas nós não precisamos nos dar numa cruz, nós não precisamos nos dar dessa forma, mas é preciso que nós renunciemos a nós para que nós tenhamos vida. E esse renunciar a nós é sermos o servo sofredor que Jesus Cristo nos ensina a ser. Jesus, homem verdadeiro, nos ensinou que com um coração de homem como o dele, com uma alma de homem como a dele, é possível ter um amor divino, porque foi exatamente por ter se tornado homem e nos salvado do pecado e subido aos céus, feito homem, corpo, sangue, alma e divindade presente conosco aqui na terra, na Eucaristia, que Jesus nos dá a oportunidade de participar da sua divindade e nos dá a oportunidade de sermos seres, criaturas divinizadas. Ele amou do jeito que Ele amou e nos ensinou a amar com um coração de homem, com uma alma de homem. Um coração, uma alma igual a minha, igual a cada um de vocês. Mas para isso, nós precisamos estar aberto à sua palavra, aos seus ensinamentos, àquilo que Ele nos manda, e obedientes. Obedientes para que cada vez mais nós nos unamos a Ele e possamos dizer que é Cristo que vive em mim. Como anda a sua vida de cristão? Você consegue cumprir com os mandamentos? Ou você simplesmente cumpre com os preceitos de ir à missa, mas a hora que sai da porta da igreja, nada daquilo que foi dito por Jesus Cristo durante a celebração, durante a Eucaristia, é praticado? Reflita. Caminhe com Jesus no interior da sua alma, no interior do seu coração, e veja se verdadeiramente você consegue cumprir com aquilo que Ele nos ensina, se você consegue
fazer com que tudo aquilo que Ele nos pede, todos aqueles mandamentos que Ele nos dá, são cumpridos e praticados. Obviamente que se nós ainda não atingimos a nossa santidade, nós continuamos pecando, porque nós somos pecadores. Mas quando pecamos, nós reconhecemos que nós ofendemos a Deus. Faça essa reflexão. Caminhe com Jesus, com o Espírito Santo durante a sua revisão, lá no seu interior. Anote tudo. Não deixe de fazer a sua revisão da oração. Não deixe de fazer a sua oração de atenção amorosa, que dá a oportunidade da gente passar pelo nosso dia observando em que momento que nós amamos, em que momento que eu não agi como Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.